Está começando o Opinião FC, o programa de futebol do jornal Opinião CE. Hoje nós falaremos das principais notícias dos clubes cearenses. Para falar hoje, estou aqui na presença do jornalista Sérgio Amizade. Olá, Serginho. Olá, Gustavo, tudo bom? É um maior prazer estar aqui com você e com todo mundo que nos ouve e vê, né? E também na presença do jornalista Fernando Barbosa. Oi, Fernando, tudo bem? Tudo bom, Gustavo? Olá, você também que está nos assistindo, né? Ó, Opinião FC. E faz o seguinte, ó. Clica aí no gostei, ativa o sininho e acompanha as notificações. É isso aí. Hoje a gente vai começar falando um pouco do jogo do Ceará, que estreou no Campeonato Cearense. E eu queria saber qual é a impressão de vocês. A gente sabe que o elenco do Ceará ainda não está completo, ainda vão vir bastante contratações, mas até o momento qual é a interpretação de vocês para as contratações que já passaram? Gustavo, eu vi o jogo entremeado assim, eu estava em Quixadá e vi num botequim e de vez em quando eu via uma jogada, aí eu olhava, tinha uma conversa com um, com o outro, mas deu para ter uma noção. Principalmente no segundo tempo, quando o Tirol dominou o jogo. Aí ficou muito patente. Eu penso o seguinte, que o Ceará ainda não tem um time definido. O jogador, quando se apresenta depois de um período de férias, geralmente vem todo mundo acima do peso. E no caso específico do Ceará, tem muito jogador que não se conhece. Tá? Foi apresentado um ao outro ali dentro de campo praticamente, quando começaram a treinar. Então não dá para você fazer ainda uma análise sobre o time. Agora, vi algumas coisas interessantes, né? Às vezes você vê um bom passe, um bom ensaio de jogada no pé de um determinado jogador. O Dieguinho eu gostei. Eu acho que é um jogador que ele pode representar do lado direito do Ceará uma ofensividade, entendeu? Que poderá ser interessante no futuro. Por outro lado, se você tem um ala que apoia muito, no caso, ele, na linguagem antiga seria um lateral direito que apoia, ou seria um jogador que joga pelo lado direito, o zagueiro do lado dele tem que ter muita velocidade, ou então tem que ficar alguém ali para fazer essa cobertura, né? Mas um jogador que me agradou. Outro que me agradou também foi Pedro Henrique, porque ele mostrou uma coisa muito interessante, a vontade de jogar. A vontade de jogar e que fica justamente, né, num contrapé ao desaparecimento da partida do Ailon. O Ailon é um jogador que ele tem até uma boa qualidade técnica, mas é um jogador que de repente ele some do jogo. Aí aparece 5, 10 minutos depois, né? Então eu acho que o Ceará ofensivamente poderia ter até rendido mais. O Pedro Henrique gostou, se movimentou para tudo quanto é lado do campo, tudo. O Ceará fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo só deu Tirol. Pois é, foi importante o Sérgio até comentar que o Pedro Henrique foi uma das grandes contratações do Ceará até o momento, uma tentativa de substituir a saída do Eric Pulga. E eu quero saber de ti, Fernando, o que é que tu acha tanto da saída do Eric Pulga quanto da substituição para o Pedro Henrique? A saída do Eric Pulga eu achei precipitada. Eu acredito que pelo menos por mais uma temporada o Eric poderia estar jogando no Ceará, teria mais vitrine, seria, caso o Ceará tivesse realmente o desejo de negociar o jogador, deixasse isso mais para frente, poderia lucrar mais. Uma precipitação. Mas eu gostei também do trabalho, do desempenho do Pedro Henrique, né? Está dizendo a que veio, tem realmente, como o Serginho falou, essa vontade de jogar, se movimenta bem, agora precisa também ter o apoio do pessoal ali responsável pela ligação. Pois é, isso aí que o Fernando falou, principalmente sobre a saída precipitada, sobre a possível saída precipitada do Eric Pulga, muita gente reclama em relação ao valor que ele saiu, né? Fala que ele saiu muito barato, que o mercado está muito inflacionado. E falando em mercado, existe a possível saída também do David Ricardo, né? E aí é uma preocupação para a torcida do Ceará,
porque foi um dos grandes nomes, junto do Eric Pulga, para o acesso do Vozão na Série A. Então, assim, a dúvida que fica na cabeça de muitos é assim, a gente está se desfazendo dos principais jogadores. Será que os que a gente vai repor são suficientes para se manter na Série A? Porque vale lembrar que o Ceará ele subiu, mas subiu na última rodada, no sufoco. Então, assim, fica essa questão, né? Se vai ser o suficiente para se manter na Série A. Gustavo, eu sou terminantemente contra, embora entenda essa questão do mercado financeiro e essa questão de poder no futebol, de clubes que têm maior poder e clubes que têm menor poder, né? Então você tem uma situação no futebol mundial hoje que, por exemplo, os melhores jogadores de futebol que aparecem em diferentes países, eles vão jogar em times europeus ou já estão indo jogar no Oriente Médio, entendeu? Eu sei do seguinte, que no Brasil está existindo a seguinte mentalidade: você compra jogadores já de uma certa idade que estão voltando e os jogadores novos que estão aparecendo, você faz algum dinheiro com eles. Aí eu fiquei me perguntando, o Brasil não voltou agora a ser a 6ª economia do mundo, a 7ª, ultrapassando o Canadá e a Itália? Quer dizer, o que ocorre no Brasil? Simplesmente o futebol não tem credibilidade. Os dirigentes de clube do país, salvo um ou outro, não tem credibilidade suficiente. Então o que acontece? O torcedor até vai aos jogos, compra seu ingresso e sua vinculação com o clube como sócio torcedor, mas se você abrir assim, por exemplo, um fundo de ações e colocar o clube, ninguém vai acreditar direito, porque a insegurança é muito grande, a violência é muito grande. Olha só quantas pessoas se deslocam no país para ver jogo de futebol no meio da semana e nos fins de semana. Milhões e milhões de pessoas. E paralelo a isso, né, vão assim pedaços de torcida. A maioria não vai lá para a esculhambação, mas muita gente vai, e isso não tem a menor coibição. É como se o futebol tivesse livre permissão para fazer essas coisas. Isso tudo ajuda a perder a credibilidade. Então, né, nesse instante, eu saio um pouco do assunto. Desculpe, Gustavo, você perguntou sobre o que eu achava da possível saída do David Ricardo. Do David Ricardo. Então você vê, o David Ricardo aparece no Ceará, surgindo nos últimos 8 ou 9 anos, o Ceará vendeu um time inteiro de jogadores de futebol, entendeu? E de todos os bons jogadores de futebol, e para onde eles foram, eles estão dando certo, entendeu? Ele possivelmente perderá para o Botafogo o David Ricardo, perdeu o Pulga, perdeu o Raul na época para o Vasco, perdeu o Arthur na época para o Palmeiras, o Felipe Jonathan foi embora para o Santos, entendeu? Me lembre mais aí, que às vezes eu esqueço. O Emerson. Então você vê jogadores que eram do Ceará e que hoje em dia performam em destaque certo. Em grandes clubes do Emerson, Brasil. Né, o goleiro, né, ele veio do Confiança de Sergipe, aí se destacou no Ceará, foi para o Santos, ficou pouco tempo, foi para o Atlético Mineiro, foi campeão brasileiro pelo Atlético Mineiro. E eu não lembro, assim, em termos de valores, mas não foi também financeiramente um valor muito alto. Então, assim, a questão que fica é assim, se o Ceará mantesse esses jogadores, será que não era melhor para competir? Claro que sim. E aí, qual a discussão que eu acho que interessa? E é uma discussão que não está na pauta, né? Não é só na nossa pauta agora, não. Aliás, nós três colocamos ela em pauta. Mas, na verdade, não está na pauta do futebol. Fica todo mundo se perguntando se foi vendido barato, se podia ter sido pegar um pouco mais de dinheiro. E o futebol? E o Ceará? E o torcedor? O torcedor... Como é que está o torcedor do Botafogo hoje, quando ganhou tudo e de repente desfez tudo e vai começar a fazer uma outra coisa? Então, os grandes clubes no mundo não acontece isso.
Por quê? Porque eles têm interesse em preservar suas equipes. Entendeu? Então é difícil você montar um time de futebol. A gente vai ver como o Ceará vai correr atrás aí, entendeu? Porque nada indica que de uma hora para outra, como se fosse por encanto, o Ceará vai começar a jogar muita bola. Não é assim, mesmo que o cara seja craque. Veja a dificuldade que o Mbappé enfrentou no Real Madrid nos 2 primeiros meses. Veja a dificuldade que o Endrick enfrenta, que o Vini Júnior... Então não é fácil, é como uma orquestra afinada, entendeu? E você toca pra caramba, mas você vai lá, você tem que afinar com todo mundo. E aí você tem que conhecer o jogador. Tem um jogador que gosta de receber a bola mais assim, o outro menos assado. E é assim que se forma. Vocês já jogaram bola com o time de garoto de vocês e tudo, e sabe como é que funciona isso. Pois é, mudando assim um pouquinho a pauta, agora a gente vai falar do grande assunto da equipe do Fortaleza, né? Que é a chegada do Davi Luiz. Ontem à noite o Fortaleza anunciou a contratação e ele já chegou, e chegou ovacionado pela torcida. Era uma dúvida muito grande, você via muita torcida dividida, né? Uma parte estava feliz com a contratação, outra estava meio receosa por conta da idade, mas você vê que a recepção dele foi... A torcida foi uma loucura. Qual a sua percepção da contratação do Davi Luiz, Fernando? Ainda tem essa divisão, mas assim, eu fiquei surpreso com a recepção que o Davi Luiz teve, né? Gratamente surpreso, né? Porque eu percebia numa parte da torcida a questão da idade, né? O etarismo também prevalece no futebol, mas eu tinha assim, é uma aposta. E se o Davi Luiz ele foi procurado, antes de acertar com Fortaleza, né? Ele foi procurado pelo... O Cruzeiro tinha interesse nele, o Corinthians tinha interesse, o Vasco, o Olympiacos da Grécia. Sim. Né? O Olympiacos que é um time que ele está se caracterizando por contratar grandes jogadores do futebol mundial já perto do final de carreira, né? E o Davi Luiz estava ali. E eu acredito que para o esquema do Vojvoda, o Davi Luiz como é que se diz? É uma boa aposta, é um bom jogador. Ele vai se encaixar perfeitamente no esquema do Vojvoda, principalmente pela questão de o Vojvoda não ter um time fixo. Ou seja, tem a competitividade do Davi Luiz em campeonatos internacionais, né? É um atleta que, apesar de ter sofrido algumas lesões, mas ele se cuida muito, e às vezes que ele não jogar, com certeza vai ser benéfico para ele. E eu tenho certeza que ele entende o jeito de trabalhar do treinador do Fortaleza, do Vojvoda, e ele vai se encaixar nesse esquema aí, tranquilo. Isso aí que o Fernando falou é muito importante, porque dificilmente você consegue saber qual vai ser a escalação do Vojvoda. Óbvio que em jogos grandes os nomes mais usados normalmente se repetem, mas nas partidas ao longo da temporada você vê grandes mudanças e, querendo ou não, é uma característica que o Davi Luiz já estava acostumado, por conta da idade, por conta das lesões. Ele já estava acostumado a não ser esse titular absoluto, de ficar revezando, até porque se você pegar no Flamengo, que é onde ele estava, no Flamengo, durante a temporada passada, todos os zagueiros tiveram alto e baixo. Altos e baixos, em que uma hora um era titular, outra hora o outro era titular. Então, eu acho que ele quis ir para o Fortaleza por conta desse projeto, por conta dessa segurança que ele vai ter de poder trabalhar da maneira que ele quer e da maneira melhor para o clube também. Eu penso, o futebol tem essa grande riqueza. Você pode vê-lo de diversos ângulos, né? Então, os ângulos que vocês colocaram são super interessantes. Eu acrescentaria mais 2 coisas. Primeiro, né, a presença dele numa situação de Conmebol, de Libertadores, entendeu?
ele é um jogador que ele pode importar muito em determinados instantes por conta da experiência dele. Ele poderá, em alguns instantes também, se ele jogando de zagueiro, ele pode ficar numa situação em que ele fica exposto a algumas situações em que aí a idade pode comprometer um pouco, relacionado a uma qualidade física chamada velocidade de reação, porque ali dentro da área os caras têm que ser vapt-vupt, não tem muito tempo. Agora, tem esses dois lados, né? A experiência dele pode ser significativa. Eu não sei como vai ser possível se ele vier uma outra partida no banco, mas eu acho, sabe, assim como seria pouco aqui e tudo, aí ele aceita, aí é fácil. Agora, um dos segredos do Vojvoda é ele, conforme o Fernando disse, o Gustavo também completou, é ele mexer com todos os jogadores. De repente ele tem 20 titulares, né? E isso dá para ele uma facilidade, ele pode tirar, colocar e tudo. É um jogador de qualidade técnica refinada, de um passe refinadíssimo. Bate falta bem, né? Você falou isso, o gol foi contra quem? Foi? Contra a Colômbia, contra a Copa de Colômbia 2014, na Copa aqui de no Castelão. 2014 aqui no Castelão. Então, vamos torcer para que ele jogue, porque ele tem qualidade técnica. Eu me lembro que o Edmilson, que foi campeão do mundo, ele jogou no meio-campo do Ceará. Isso. Ele foi contratado pelo Ceará. E dava gosto você ver o jogo, ver a bola no pé do Edmilson. Os passos de 40, 50 metros, sabe? A bola viajando assim, aquela precisão. O cara não precisava nem se mexer, entendeu? Aí controlava a bola. Quer dizer, tem isso tudo, né? E o Fortaleza, ele marca com essa contratação o impacto, né, no mundo, porque o Davi Luiz é conhecido em todo mundo. Não só pela questão técnica, mas essa questão do marketing também. Essa questão do marketing, né? E essa questão é importante. E ela teve presente essa questão do marketing, né? A saída do Fortaleza de temporada de férias, que a Leila lá do Palmeiras chiou com isso. Na verdade, ela ficou... O Palmeiras precisa ganhar do Fortaleza sem auxílio da arbitragem, né? Porque o Fortaleza tem cravado o resultado em cima do Palmeiras. Eu acho que ela está com o Fortaleza por aqui. Pois é, a gente comentou a chegada do Davi Luiz, mas também é bom a gente comentar algumas saídas, né? O Bruno Pacheco, ele está especulado para sair do Fortaleza e ir para o Grêmio. A gente pode considerar, assim, né, que o Bruno Pacheco, ele é um dos grandes nomes da lateral do Fortaleza. Mas será que é uma boa? É mais uma saída precipitada? Ou o Fortaleza está fazendo certo em se livrar do Bruno Pacheco? Eu creio que o Bruno está saindo no momento certo, né? Você lembra que quando ele saiu, deixou o Ceará, foi para o Fortaleza, ele foi muito cobrado pela torcida, não chegou a ser massacrado, mas havia uma cobrança muito grande por conta do desempenho dele, que não estava igual ao desempenho dele apresentado no Ceará. O desempenho foi voltando aos poucos e eu acredito que nessa situação a diretoria do Fortaleza fez certo em querer que outros voos, né, do Bruno Pacheco, eu não sei qual é a idade dele, mas ele também acho que tem a questão financeira também aí nesse ponto, para ele já começar a melhorar o pé de meia dele para o final de carreira. Eu gosto muito do Bruno Pacheco. Acho que ele é um jogador que ele está saindo do Fortaleza porque as contusões dele têm se repetido. Porque do ponto de vista técnico, né, ele é um jogador e ele tinha, principalmente com Moisés, e chegou até com o Breno, ele passa com a bola dominada tanto por dentro quanto por fora, né? Ele é um jogador, ele tem força, ele nem é tão alto e tudo, mas ele é bom no jogo pelo alto, ele marca bem, ele é daquele
quando pega a bola, ele sai driblando por dentro. Teve um jogo que foi o Fortaleza BT, eu não sei contar quem foi aí, acho que foi no Campeonato Nacional do ano passado, que ele fez um golaço, ele saiu driblando todo mundo numa diagonal. Então é um jogador de qualidade e eu lamento porque eu não vou ver mais o Bruno Barreto jogar com tanta felicidade como eu via sempre. E acredito que está devido às contusões. Ele machucou 2 ou 3 vezes esse fator, aí ficou até uma vez, ficou 1 mês e meio de fora e tudo. E o Felipe Jonathan, ele não acertou, né? Ele é um jogador que joga bola, joga bem, tem bom toque de bola e tudo, mas ele não conseguiu ali se fixar na posição. Vamos ver como é que fica, né? Então, na sua opinião, o Felipe Jonathan ainda não é o suficiente para comandar essa lateral esquerda do Fortaleza? Ele tem qualidade, mas ele andou falhando. O famoso pênalti no jogo Fortaleza e Flamengo lá no Maracanã, o Felipe Jonathan deu uma bobeada, a bola praticamente com ele, né? E ele perdeu a bola, aí depois, na hora, o Pedro que ia bater no gol, aí foi calçado ou não foi, tem essa discussão de arbitragem. Eu lamento, eu acho o Bruno Pacheco o melhor deles, eu acho que o Felipe Jonathan, embora tenha qualidade para jogar futebol, muito bom jogador, ele não acertou no Fortaleza não. Pois é, vamos ver como é que vai ser, né? Porque se a gente parar para analisar, as contratações do Fortaleza são muito pontuais. Estão precisando de volante, vão atrás aqui do volante, contrataram o Paul Fernandes, por exemplo. A gente quer um zagueiro, vamos aqui atrás do Davi Luiz. Então você vê que são contratações pontuais da equipe do Fortaleza. Diferente da equipe do Ceará, né? Que o Ceará ele tá tentando fazer uma reformulação geral do elenco. Então, assim, o Fortaleza quer fazer as contratações pontuais, busca fazer, e a expectativa agora é que com a saída do Bruno Pacheco, o time vai atrás de uma reposição, né? E uma característica que eu observo na diretoria do Fortaleza, nesse ponto de contratações, é que eles não vão com muita sede ao pote, né? Eles têm uma análise, têm uma conversa com a comissão técnica também. Realmente vai precisar do jogador nessa posição. Você tem algum nome para nos indicar? Vamos ver como é que está a situação dele. Não é muito assim, a toque de caixa. Tá precisando de um lateral esquerdo, eu vou lá o primeiro que é disponível. Não. Nesse ponto, a gestão do futebol do Fortaleza, eles estão trabalhando muito bem nesse ponto. Eles são muito assertivos nas contratações, inclusive até nas vendas dos jogadores. Pois é, com a possível saída do Bruno Pacheco e com a chegada do Davi Luiz, como vocês montariam a defesa ideal do Tricolor? Eu penso que nunca jogaria com o Davi Luiz numa linha de 3. Entendeu? Justamente porque esses 3 jogadores, quando você joga num sistema tipo 3-5-2, os 3 jogadores de trás têm que ter velocidade. Né? Então eu não acho que seja uma coisa muito fácil. O Tite andou se complicando algumas vezes em saída de bola quando fazia essa linha de 3, porque o Bruno Pacheco se mandava, aí fazia o Tinga, né? Ele vinha um pouco, aí tinha o zagueiro central, o Tite pelo lado esquerdo, tentava fazer a linha de 3, o Tite encontrava dificuldade. O Tite tem muita qualidade, tem muito passe. Acho que ele vai revezar por ali com o Davi. Mas na linha de 3 atrás, eu não escalaria. Agora eu não sei, o Vojvoda, ele tem o jeito dele de olhar e ele conhece coisas que a gente não conhece, porque ele está lá todos os dias. Então, uma vez a gente conversando com o Marcelo Paz aqui, aí eu perguntei, Marcelo, como é que é? O Vojvoda mexe muito, você sabe a escalação da equipe? Aí o Marcelo fala assim, olha, a gente nunca sabe. Tem hora lá que quando a gente vê, já é assim, é daquele jeito. Então, mas eu, se optasse numa linha de 4 jogadores, ainda colocaria, mas numa linha de 3 atrás, poderia até colocar como volante. Mas o volante do Fortaleza é outra coisa. Ele precisa ser um jogador muito dinâmico. Uma das razões que o Lutilo jogava tanta bola e fazia tanto gol era a presença do Caio Alexandre. Caio Alexandre, ele pelo meio,
ele entrava pelo meio e era mais um elemento, sabe, a chegar. O Hércules, quando chegou agora de ser vendido, chegava pelo lado direito, geralmente. Os jogadores, então, tinham esse tipo de coisa. Eu acho que o volante do Fortaleza tem que ser muito dinâmico também. Não sei, eu quero ver o Vojvoda. O Vojvoda surpreende e ensina a gente como é que se mexe nas coisas do futebol. E o momento de testar agora, né? Vale ressaltar que os times cearenses vão começar na Copa do Nordeste e vamos ver qual vai ser o resultado dessas contratações, dessas saídas. E é claro que o Vojvoda, o Léo Condé não vão conseguir organizar o time 100% só nos treinos. Tem coisas que a pessoa só consegue ver durante a partida. Então vamos ver nos próximos dias. O Ceará estreia amanhã e o Fortaleza estreia na quinta-feira, né? É bom a gente ressaltar que a Copa do Nordeste teve essa mudança no regulamento, que nesse ano, ao invés de eles enfrentarem o outro grupo, eles vão se enfrentar dentro do próprio grupo. Isso. E você vê assim que o Fortaleza ele pegou um grupo bem mais complicado em relação ao grupo do Ceará. Qual é a sua expectativa para essa Copa do Nordeste, Fernando? Esperar que obviamente que o futebol cearense tente manter a hegemonia, né? Os 3 últimos campeonatos foram conquistados pelo cearense, mas o Fortaleza realmente ele pegou o grupo mais difícil, né? Ele vai enfrentar equipes de tradição do futebol nordestino. O Ceará, teoricamente, ele pegou um caminho mais fácil. Né? Mas muitas vezes, quando o Ceará ele entra numa competição que teoricamente o caminho vai ser mais fácil, o Ceará gosta de complicar a situação. E espero que dessa vez ele mude a toada. Pois é, vamos ver, né? Eu queria saber de você, Serginho. Tem chance desse elenco atual do Ceará? O Fortaleza a gente nem vai entrar nesse método, porque o Fortaleza ele tá passando por um processo de aumentar ainda mais o seu patamar. Ele foi campeão da Copa do Nordeste do ano passado, então claramente ele vai estar ali nesse patamar de continuar esse projeto. O Ceará está voltando agora para a elite do futebol brasileiro. Na sua opinião, você acha que o Ceará devia focar na Copa do Nordeste, que o Ceará vai para cima e que ele tem qualidade suficiente para conquistar mais um título? Eu penso que o Ceará está participando, mas não pode ser considerado como um dos favoritos, não. Até porque ele é um time totalmente modificado. O Ceará entrou com 9 novos jogadores nessa partida contra o Tirol. Então eles vão ter que montar, né? Não sei como é que está a condição física do Mugni, porque é um jogador que tecnicamente é muito bom, mas é um jogador que nunca aguentou jogar os 2 tempos, né? Ele sempre ficava disponível e indisponível. Eu estou curioso como é que vai ser essa coisa do Fernandinho pela esquerda com o Matheus Bahia, e se é com o Mugni mesmo, ou quem será o meio esquerda, que pode se tornar um lado positivo. O Fernandinho é muito habilidoso, né? O Matheus Bahia também é um jogador que avança muito. Mas a defesa do Ceará, que foi o ponto, que foi considerado o ponto fraco no Campeonato Brasileiro da Série B, né? Ele fica muito exposto, né? Peguemos uma coisa, por exemplo, a gente gosta do Lourenço jogar, né? O jogo no Ceará, quando estava disputando na Série B, que ele foi fazer o jogo contra o Santos em São Paulo, o Ceará perdeu o jogo de 1-0. E o Ceará fez um segundo tempo excelente, poderia ter empatado e até virado o jogo. E o gol foi justamente numa bola em que o Lourenço tinha que acompanhar o jogador do Santos. O jogador do Santos invadiu a área, o volante do Santos invadiu a área e fez o gol de cabeça. Foi 1-0 para o Santos. Então, o teu volante não pode ser um jogador pequeno. Hoje em dia, né, como o jogo está muito na mão do técnico e muito ensaiado, muita jogada para cá, para lá, você tem que estar atento para esses detalhes todos. Então eu acho que o Ceará tem que ter um meio campo alto, tem que ter jogadores
sabe, se possíveis, sabe, que tenham força e que tenham habilidade. Então, eu aguardo que o Ceará faça uma boa campanha, mas eu não estou otimista. Eu acho que o Ceará vai montar sua equipe ainda e vai levar tempo isso. Eu acredito também que o Ceará ele vai usar o próprio Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste como competições preparatórias para a Série A. Porque o Ceará ele tem que botar na cabeça que ele tem que permanecer na Série A, tem que brigar por uma competição, uma boa classificação que permita que ele participe de uma competição intercontinental, né, na próxima temporada, mas ainda tem muito assim, o que melhorar na qualidade do time. Eu tô percebendo que o Ceará, nessa primeira partida contra o Tirol, o time voltou a pregar, ou então, botou o pé no freio, mas também ficou desatento, como aconteceu em temporadas passadas, principalmente na temporada de 2024, e levar um gol, você está com uma boa vantagem, mas você leva um gol no final da partida, você de repente recoloca o adversário em jogo. E no jogo de estreia do Campeonato Cearense, o Ceará já começou desatento no início do segundo tempo, porque você viu que a predominância de jogo, de posse de bola, foi totalmente pro Tirol. Perfeito, agora vamos falar de palpite, né? Para a gente encerrar aqui, eu queria saber qual é o palpite de vocês para essa estreia de Ceará e Fortaleza na Copa do Nordeste. Ceará e Náutico e Fortaleza e Motoclube. Qual é o palpite de vocês? Ceará e Fortaleza, eu não vou dar palpite não, mas como tu está pedindo eu vou dar, porque palpite é palpite. Eu acho que Náutico e Ceará vai dar empate. Empate? Empate. É um jogo que dá empate. Porque interessa para os dois lados. O Náutico não está bem, o Náutico começou mal no Campeonato Pernambucano, está tendo dificuldade. Uma vitória sobre o Ceará seria muito interessante para eles, mas eu não sei, eles também não vão se abrir, entendeu? Principalmente no princípio de temporada, esses técnicos tudo com medo de perder o emprego, entendeu? É difícil. E Fortaleza e Moto aqui, o Fortaleza é favorito para ganhar a partida. E você, Fernando? Eu acredito que o Ceará possa ganhar do Náutico, já exatamente em cima dessa situação vivida pelo Náutico nesse início de temporada. É possível. E ao longo da história, né, os times cearenses, principalmente o Ceará, contra os times pernambucanos, eu confio mais numa vitória de um time cearense quando o jogo é lá em Pernambuco. Então eu acredito que o Ceará possa ganhar, mas não descarto a possibilidade de um empate, e um empate sem gols. E aqui eu acho que o Fortaleza deve vencer com facilidade a equipe maranhense. Então para ti vai ser goleado do Fortaleza? Não diria uma goleada, mas pelo menos o placar clássico, 3-0. Perfeito. Serginho, queria agradecer a sua presença, mais uma Opinião FC, e também queria agradecer a presença do Fernando Barbosa. Maravilha, Gustavo. Prazer, Fernando, rever e tudo. Estamos aqui, né? Toda terça-feira vai ter essa conversa boa, né? Pois é, vamos ver, né? Sendo os próximos capítulos, quais vão ser os resultados das Exatamente. partidas. E estaremos aqui para comentar. Queria agradecer novamente o Fernando. Mais uma vez, obrigado a você, Gustavo. Agradecer também aí a companhia do Serginho Amizade, né? O Serginho que eu acompanho. Alcancei o Serginho jogando bola, né? Ainda. O garoto, morava inclusive ali perto da concentração do Ceará, ali no limite do Jardim América, ali com o Rodolfo Tioff, que é o antigo Porangabuçu. E eu morava bem pertinho da concentração do Ceará, que era ali na Machado de Assis. E jogava na rua, né? Batia racha na rua, na calçada, no calçamento. Naquele tempo que saíam os jogadores, não era das escolinhas, não, era na rua. Na rua. Quebrava o dedo do pé e dava um jeito, jogava, enrolava a matadura e ia jogar. Tu jogou bola, Gustavo, também? Muito. E eu também queria agradecer a sua presença, por ter acompanhado a nossa conversa até aqui, e ficaremos ligados para mais um Opinião FC. Obrigado.